Quem nunca passou pela situação de deitar e não conseguir dormir? A insônia pode se manifestar em episódios isolados ou virar rotina, afetando diretamente a qualidade de vida da pessoa. Para a medicina chinesa, a falta de sono é um descompasso energético nos rins e fígado, órgãos com ações diretas sobre o coração. O tratamento consiste na colocação de agulhas em pontos específicos do corpo. Então, na acupuntura, nós temos que fazer essa harmonia através do controle, do equilíbrio da energia do fígado e da energia do rim. Isso se faz através da acupuntura, colocando com as agulhas, colocando nos pontos específicos que vai causar o equilíbrio dos dois órgãos e assim exterminando a insônia. A medicina convencional caracteriza a ansiedade e a depressão como principais causas da insônia. A doença pode ser aguda ou crônica. Em geral, a insônia aguda, que nós chamamos também insônia de curto prazo, é aquela insônia que ela vai passar até por si própria. Em geral, ela é relacionada a algum desencadeante específico. Por exemplo, uma pessoa que vai, digamos, se formar, é aquela semana que antecede a formatura, a pessoa fica ansiosa, numa ansiedade boa, né, por conta de um evento bom, mas aquela ansiedade faz com que ela tenha dificuldade para dormir. Agora, passada a formatura, ela tem a tendência natural de voltar a dormir normalmente como era antes. Agora, se naquele período ela acabar se engajando em maus hábitos ou usando indiscriminadamente alguns medicamentos, ela pode transformar uma insônia aguda ou de curto prazo, que iria passar sozinha, numa insônia de longo prazo, numa insônia crônica. Especialistas alertam para os maus hábitos que agravam a doença. Assistir TV para dormir, fazer exercícios físicos intensos e tentar compensar durante o dia o sono perdido à noite são prejudiciais para um sono de qualidade. O médico explica que nem sempre o tratamento da insônia é com remédio. Aliás, esse é um aspecto extremamente importante. Insônia crônica, insônia de longo prazo, elas não são beneficiadas pelo uso de indutores do sono. A imensa maioria acaba apenas conseguindo complicar. Uma insônia que já é crônica vai se tornar uma insônia complicada. De maneira geral, a gente precisa buscar causa, né? Então, se a causa da insônia é a ansiedade, o tratamento não é indutor do sono, e sim tratar a ansiedade. Se a causa é depressão, o tratamento é tratar a depressão. Olha, eu fiquei agora assustado. Assistir TV antes de dormir é péssimo para o sono, tá vendo, Eliló? Então nós estamos numa Ou situação seja, complicada, né? Estamos todos fritos. Mas olha, se você tem dúvida sobre este tema, quer saber mais, pode ligar ou mandar mensagem, porque estamos recebendo aqui no estúdio o neurologista Kelson James, do Hospital São Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde ao telespectador. Obrigado pela presença. A insônia ela pode ser caracterizada como uma doença? Certamente, e é bem frequente, né? A insônia é a dificuldade que você tem para pegar no sono, ou quando você pega no sono, você acorda, ou acorda muito cedo pela manhã. É genética ou a gente adquire com o comportamento? Na maioria das vezes é comportamental, ou por outras comorbidades, outras doenças que vão aparecendo ao longo da vida. Por exemplo? Por exemplo, como o Dr. Marcos falou, a depressão. A depressão e a ansiedade é uma das doenças, comorbidades e causadoras mais prevalentes nos pacientes que têm insônia. Como doenças cardíacas, doenças pulmonares, que também provocam essa dificuldade para dormir. Agora, doutor, quando é que deve procurar um médico? Porque às vezes você tem só dificuldade de dormir por um dia de estresse e tal, ou por essa questão da TV, ficou assistindo. Qual é o momento de procurar um especialista? Assim, primeiro você tem que se estudar, ver quanto tempo você precisa dormir à noite para no outro dia acordar bem, né? Isso é importante, é muito individual, cada um deve saber. Tem gente que dorme 6 horas, está ok. Isso. Tem gente que dorme 8 e não consegue. Isso. E a partir do momento que isso passa a prejudicar o paciente nas suas atividades no outro dia, com perda de concentração, dificuldade para memorizar as coisas, dificuldade para realizar suas atividades, então é a hora de procurar um médico. A dificuldade de memorizar é característica da insônia? Muito característico. Concentração, memória, irritabilidade, agressividade. Então, tudo isso é muito frequente nos pacientes. Bocejamento. Também. Sonolência diurna excessiva. Não é? Tem muita gente que passa o dia
Isso. Aquele sono que não restabelece, né, Amadeu? O sono em que a pessoa não acorda restaurado. E tem uma idade, doutor, que é mais frequente a questão da insônia ou ela é mais comum em pessoas mais velhas, os jovens têm menos? A gente sabe que, por estudos americanos, né, que os pacientes, com o passar do tempo, o aumento da idade, aumenta a prevalência da insônia. As mulheres também, por alguns motivos, elas têm uma prevalência maior de insônia. Mas a questão de criar hábitos durante o dia, estabelecer um certo horário para dormir, principalmente desde criança, isso ajuda a estabilizar o organismo? Isso. Além de descobrir qual que é a causa da insônia, esse seria o tratamento. É o que a gente chama que é uma das coisas mais eficazes, é a higiene do sono. Ou seja, sempre ter um horário para ir para a cama, para acordar. Hoje o pessoal faz tudo no quarto, menos dormir. Come, vai no computador, vai na televisão, Discute. fala no telefone, Isso. manda mensagem como é que Trabalho, Qual é o inclusive, nome, né? Elis? Você que é das redes sociais. Esse que as pessoas ficam se comunicando o tempo todo. WhatsApp. WhatsApp. Pronto, esse aí Isso. também. É com o WhatsApp ligado, né? Resolve problema. Então, assim, o quarto foi feito para dormir, né, Amadeu? Resolve tudo que você tem para resolver antes, vai para o quarto numa temperatura adequada, com um clima adequado, com a iluminação adequada e sem problema. Chegou no quarto... Tirar a deita. televisão do quarto é uma boa ideia? Seria uma boa ideia, ou pelo menos deixar de usá-la, né? E assim, você deita na cama. Passou 20 minutos, não conseguiu dormir, não adianta ficar virando, então levanta, vai fazer uma atividade que te dê prazer, que te dê relaxamento. Vai ler um livro, escutar uma música Que adequada. não seja assistir televisão. Que não seja ver TV. E nem né? mandar mensagem no Facebook. Mas Algo que relaxe. Tem os alimentos que são proibidos antes de dormir para Sim. não atrapalhar o sono? Eli, querida, a gente tem algumas regras. Então, esses pacientes que já têm insônia, eles não podem tomar café até depois do meio-dia, tomar álcool até o final da tarde. Ih, rapaz. O happy hour, hein? O happy hour é à noite, próximo de dormir, é meio complicado, né? O sono fica por Exercício físico. O exercício físico ele deve ser realizado até o final da tarde. Então, todo dia, pelo menos 30 minutos de atividade física aeróbica. Melhora bastante. Mas à noite é prejudicial fazer atividade física? A gente vê as academias 9, 10 horas da noite, muita gente... Bem próximo à hora de dormir é realmente prejudicial. Atrasa o sono, atrasa você conseguir pegar naquele sono que é o sono reparador. A Francisca está perguntando aqui se é normal mulher grávida ter insônia. Ela disse que está grávida e nunca mais soube o que é dormir. Às vezes as mulheres grávidas têm a maior prevalência de insônia, certamente. Vamos lá. Tenho insônia e sofro de transtorno bipolar. Faço uso de medicamentos, mas mesmo assim a insônia continua. É a Rosa perguntando o que faz. Rosa, querida, assim, a comorbidade psiquiátrica, o quadro, as doenças neurológicas e psiquiátricas, elas interagem muito. Então, primeiro, você tem que tratar muito bem o quadro psiquiátrico. Segundo, fazer essas regras de higiene do sono, que a gente já comentou aqui. E depois procurar um neurologista para poder adequar até uma droga para você utilizar. A gente, Amadeu, não gosta de dar remédio para dormir, né? Então, o pessoal de Teresina, principalmente, todo mundo gosta de tomar o remedinho, a tarja preta, né? Então, tem gente que chama até o remédio de amigo no Facebook, né? Então, veja, essas medicações, principalmente os benzodiazepínicos, eles têm uma chance maior de deixar o paciente sedado e o vozinho toma o remédio, levanta de madrugada, cai e bate a cabeça, entendeu? Além do abuso, a pessoa fica viciada. Então, o mais Depois correto... aí só dorme se tiver o medicamento. Certamente. Mas Tenho insônia e só durmo se tomar medicação. Pronto. Mesmo assim, acordo de madrugada e sinto muita dor de cabeça, dona Gildete. Gildete, eu aconselharia que você procurasse o seu médico para poder procurar alguma causa. Às vezes tem causas neurológicas, como síndrome da apneia do sono, movimento das pernas, né, que chama síndrome das pernas inquietas. A gente precisa fazer esse estudo e esse reconhecimento do seu caso. Tem gente que tem insônia, doutor, e acaba, durante a noite, aproveita para ir trabalhar, para ir fazer alguma coisa no computador. Aí acaba prejudicando mais o dia seguinte de trabalho. Certamente, isso reduz muito a qualidade de vida. Então você pensa, você vai deitar, fica com aquele pensamento acelerado, e já vai entendendo que se você não dormir, no outro dia vai ser muito pior. Isso gera um ciclo vicioso. Acordo na madrugada e não consigo mais dormir. Os olhos ficam vermelhos como petecas de fogo. Maria do Espírito Santo. Maria, eu acho que vale a pena realmente fazer esse estudo, ver quais são as causas. Se você tem tristeza, se você tem algum problema na tireoide, no coração, no pulmão, para ver qual que é a causa realmente da sonolência. Essa questão do olho,
Não pela questão do olho, aí é só pela Por acordar irritabilidade. de madrugada e não conseguir dormir mais. Quando acorda de madrugada, às vezes a gente chama de insônia intermediária. Isso pode estar associado à síndrome de apneia do sono. Existem alguns exames que a gente consegue fazer e consegue diagnosticar isso. A Maria diz assim, às vezes esqueço aonde coloquei alguma coisa, esqueço a panela no fogo. Isso pode ter a ver com sono? Certamente, né? Como eu falei, isso prejudica no dia seguinte. O paciente adquire uma disfunção executiva, ele não consegue planejar bem as coisas. Dá problema de memória, de concentração e de execução das tarefas. Mas quem não consegue dormir de jeito nenhum, doutor, durante a noite, é correto no dia seguinte tentar se manter acordado para ver se o sono vem à noite ou tem que tirar um cochilo durante o dia? Então, existem algumas terapias de privação de sono que assim seria melhor você tentar ficar sem dormir durante o dia para chegar a hora de dormir. Então, tem que ter um horário para começar e para dormir. Não adianta mudar muito o ritmo, que isso só faz prejudicar. O sono depois do almoço é bom ou é ruim? Alguns estudos... A siesta, né? Alguns estudos mostram que quem tem siesta, quem pratica, tem melhor qualidade de vida. Agora, se você faz isso, dura mais do que 30 minutos e muito tarde, já no finalzinho da tarde, isso pode prejudicar o início do sono à noite. Eu quero agradecer pela presença, pelas informações que o senhor nos trouxe, doutor. Eu te agradeço, Amadeus, e o Serviço de Neurologia do Hospital São Marcos está hoje em excelência para atender esses pacientes que têm problemas neurológicos. Tá bem, obrigado.